Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. E hoje nós vamos começar aqui mais uma aula de filosofia aplicada à teologia. Eu vou começar na página 42, eu deixo sempre as páginas aqui embaixo para vocês ir acompanhando pelo seu material impresso, ok? Então nós vamos para o tópico 1.3, que é o período helenístico, tá? Esse é considerado o último período da filosofia grega somente, tá? Quando acontece o desaparecimento da polis, que a gente falou lá atrás, né? Da cidade-estado, né? Como centro político, né? A partir de então o mundo passa a ser a cidade dos filósofos, vamos dizer assim. E estes, né, os filósofos, se consideram agora como cidadãos do mundo, né? Não só gregos, né? Então a base deles era grega, né? Então eles tinham essa ligação grega muito grande, mas com esse esvaziamento político, né, aí houve mudanças também na filosofia e no pensamento filosófico, tá? No sistema doutrinário, né, teve grandes mudanças aí. Então nesse período a filosofia vai consistir de grandes sistemas doutrinários, onde ela vai predominar as preocupações com a física, com a ética e com a teologia, tá? Então a filosofia do período helenístico para frente, ela se preocupa muito com a parte teológica, tá? Antes era colocado mais como mística ou mítica, né? Mas agora não, agora ela é estudada, né, mais profundamente. Esse período da filosofia, ela recebe o nome de helenístico por causa das consequências políticas e também culturais que vieram das conquistas de Alexandre, né, o Alexandre o Grande ou Magno, né, que influenciou várias culturas da época, tá? Então eu já expliquei isso para vocês antes, mas deixa eu dar uma repetidinha aqui, né? A helenização era a forma que o conquistador Alexandre encontrou de se firmar nos locais em que ele conquistava. Então, quando ele conquistava uma região, então ele foi um dos maiores conquistadores do mundo, né? Ele levava para lá, né, o helenismo. O helenismo era o idioma grego, era a cultura grega, era uma série de coisas que ele levava para lá. Ao invés de trazê-los igual os babilônios faziam, ele fazia o contrário. Ele levava e encampava lá e tomava posse do local e mudava a cultura das pessoas. Se bem que mudar a cultura não é fácil, né? Mas pelo menos as pessoas dependiam muito dele, né? Do dominador, e acabou mudando muita coisa. Isso ajudou muito na preparação da vinda de Cristo e da confecção do Evangelho, tá? Então essas culturas até então, né, formou aí um vasto mundo cultural, né, relativamente homogêneo, porque a língua grega estava sendo, e a cultura grega, né, estava sendo um elo de ligação entre todos os povos ali em volta do Mediterrâneo. Bom, o status então de cidadão da polis, que era do filósofo, deixa de ser privilégio grego, né? Passa a ser de todos os homens considerados como tal, tá? Mas não mais apenas das cidades-estado grega, né? Que eram várias, tá? Tem Esparta, Corinto, Atenas, muitas, tá? Porém, agora não era mais dessa cidade-estado, mas da cosmópolis, né? Cosmópolis é uma palavra grega que designa a cidade universal, né? Todo o universo. Então o universo passou a ser o campo de ação dos filósofos. Bom, ocorreu também nessa época uma drástica mudança no nível de pensamento, né? Uma mudança radical, porque uma vez esvaziada a polis, né, e o homem foi esvaziado do seu significado político. Vocês lembram que era um significado muito grande, né, a política na vida do homem. A própria política deixa de ser um valor, né? Consequentemente deixando de ser também um tema relevante para a filosofia, tá?
Daqui veio aquele conceito de democracia todo, que se usa hoje muito, mas mais como uma palavra, a democracia, e não como o sistema democrático idealizado pelos filósofos, de uma maneira geral. Bom, desse modo, a filosofia, nesse período, vai se voltar para outra preocupação, não é mais a política, né, mas a vida interior do homem, né, o homem interior, tá? A felicidade do homem, né, a plenitude do homem, essa é a investigação principal do período helenístico adiante. Tá? Bom, o que importa agora é a intimidade. Só revisando aqui, vocês lembram que ela começou lá com a investigação do princípio. Queria saber o princípio de todas as coisas, como é que todas as coisas se iniciou, o que iniciou todas as coisas, como é que foi esse start inicial. Assim começou com Tales de Mileto, a filosofia lá atrás, tá? Pois ela foi avançando, mudando o pensamento, né? Trocando aí quando chegou na parte política, democrática, ela se fixou muito ali e perceberam então que estavam perdendo ali o pensamento, a investigação, e isso foi se esvaziando naturalmente, não aconteceu assim, né? Foi uma série de coisas que aconteceu que eles perceberam que eles tinham que se preocupar com o homem, com a pessoa, né? A forma que o homem vai ocupar o espaço aí é outra coisa, tá? Bom, o que importa agora então é a intimidade, né? A vida privada, as regras de convivência entre os homens, né? A ética, a moral, tá? E para que vivam bem, né? Para que isso aconteça, né? Para que eles vivam bem. Surgiram nesse período, um período helenístico, né? Ano 323 adiante, né? Até 274, veja que é o contrário, porque antes de Cristo, tá? Como eu mostrei para vocês lá atrás, tá? Então aqui nós estamos falando no período antes do Império Romano, o Império Romano 65 antes de Cristo, o Império Grego 323 antes de Cristo. Bom, nesse período surgiu basicamente no período helenístico 4 grandes sistemas filosóficos, tá? O estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o neoplatonismo, tá? Então, esses 4 pensamentos, essas 4 correntes de pensamento filosófico, que acabava se traduzindo em escolas filosóficas, tá? É que dominou o pensamento filosófico desse período aí, desse período helenístico, tá? Então isso durou no tempo de Alexandre e nas suas influências, porque depois dele os seus generais tomaram o governo na época e dentro dessa administração aí permaneceu esse período helenístico. Depois foi mudando também, a gente vai ver à medida que for andando, tá? Bom, então o estoicismo primeiro, né? Os estoicos, tá? Considerada a maior das escolas filosóficas da época helenística. Isso não é do tempo de Cristo, na verdade, é antes, tá? Nós estamos falando de 300 anos antes de Cristo. O estoicismo teve como seu fundador o Zenão de Sítio, tá? É aquela história de colocar o nome da pessoa e da onde ele é, de qual cidade, tá? Que aparece também na Bíblia, né? Antigamente usava-se muito isso. O qual, atraído pela filosofia, né, o Zenão, ele se mudou para Atenas, que era o centro filosófico, era a capital dos gregos, e ele estabeleceu ali a sua escola. Essa escola foi denominada pelos gregos de Stoa, ou pórtico. Stoa, tá? Daí vem o nome estoicismo, tá? É um elemento arquitetônico muito utilizado na Grécia Antiga, né, nos povos antigos, tá? Que é um corredor, com um pórtico aberto, tipo uma varanda que tinha na frente dos prédios públicos, né, com as colunas enormes. Então ficava entre a parede do prédio e aquelas colunas, ficava um corredor ali, né, um pórtico coberto ali, né, e é comumente destinada a uso público e tudo, né, dos prédios públicos. Então ele estabeleceu a sua escola não em um endereço fixo, mas nos prédios públicos, nesse pórtico, nesse
alpendre, estava tentando lembrar a palavra, que quando era criança, toda casa tinha um alpendre na frente, que era mais ou menos isso aí, né? Que era uma parte coberta, aberta, mas coberta, tá? E os prédios públicos utilizavam muito isso, e uns balaústres, umas colunas torneadas, ou uma decoração qualquer, mas de modo que ficava um corredor ali entre a parede do prédio e essas colunas, né, e aquilo tudo coberto, tá? E foi aí que ele instalou-se, né, a sua escola. Pelo fato de Zenão não ser um cidadão ateniense, não era de Atenas, né, de sítio, ele não teria o direito de adquirir um prédio lá, tá? Por isso ele ministrava as suas aulas no pórtico, nos prédios públicos. Daí os seus seguidores os chamava de estoicos ou estoa, tá? O princípio, portanto, do nome da escola não tem a ver com o conteúdo da filosofia, mas com o local onde eles se reuniam, tá? Para essa escola filosófica aí, tá? Os estoicos. Essa escola de pensamento, né, de pensamento filosófico, ela passou basicamente por 3 períodos, tá, em sua história. E sendo que o último período dela se situa já na era cristã. Então ela iniciou lá 300 anos antes de Cristo, né? E o terceiro período dela é no período cristão, tá? Consiste essencialmente numa meditação moral com fortes tons religiosos. Aqui a filosofia estava adquirindo forte apelo religioso. Até hoje tem, mas mais racionalista. Então ela oscilou muito com o tempo, tá? A filosofia tinha aquele interesse religioso, ela nunca conseguiu se distanciar. Mesmo em épocas mais obscuras da filosofia, ela sempre se voltava para a teologia, tá? E de tempos em tempos mais próximos, de tempos em tempos mais longe, mas, né, sempre essas duas andaram juntas aí, tá? Bom, vemos aí então no livro de Atos dos Apóstolos a presença dessa escola, né? Quando a visita de Paulo na cidade de Atenas, né, ele deu com esses estoicos aí, tá? Atos capítulo 17, versículo 18, tá? Desse modo, a doutrina estoica, ela revela um verdadeiro panteísmo, tá? A doutrina estoica, ela é panteísta de natureza, apesar que o panteísmo não é uma escola filosófica, não é, mas é uma crença, panteísmo, de que todas as coisas são Deus, né? Que madeira é Deus, uma pedra é Deus, uma árvore é Deus, que o universo é Deus. O panteísmo é isso, tudo é Deus, tá? O universo e Deus são idênticos para o panteísta, tá? Então o panteísmo não acredita num Deus pessoal, como está descrito na Bíblia, né, na teologia, tá? E nem um criador de todas as coisas, que as coisas foram criadas por elas mesmas, porque elas mesmas são Deus, tal. Esse pensamento panteísta, junto com outros pensamentos malignos, tem norteado a filosofia por toda a sua existência aí, tá? Mas ela não consegue dissociar da teologia, que ali ela tem que encampar alguma coisa, né? Bom, assim, para eles, né, Deus Deus é tudo em todos, né? Algumas fontes antigas diziam a respeito desse estoicismo, né, que eles chamam de Deus o cosmo, né, o inteiro e as suas partes, né, o cosmo, que é todo o universo, eles chamam de Deus. Isso para eles é Deus, tá? Bom, aí a segunda escola é o epicurismo, é o epicureus, né, a escola do epicurismo. Lá nós vimos, né, os estoicos, aqui os epicureus. São esses dois aí, essas duas correntes de pensamento que aparecem lá em Atos, né, dos Apóstolos, lá quando Paulo deu com eles em Atenas, tá? Segundo a história da filosofia, o epicurismo foi a primeira das grandes escolas do período helenístico, tá? Ela surgiu em Atenas por volta do século IV a.C., né? Seu fundador foi Epicuro, tá? Daí o nome, né? Epicureu. Por quê? Por causa de Epicuro. A outra foi por causa do local que eles se reuniam, que eles foram chamados de estoico, tá? Do estoar.
e já aqui é por causa do seu fundador, que era o Epícoro. Então, ele era da ilha de Samos, né? Se instalou na cidade de Atenas, mesmo sabendo que ia encontrar um desafio grande ali, né, em relação à Academia de Platão e também ao Liceu de Aristóteles, né, que não são eles, né, em si, mas os seus correligionários, os seus defensores do pensamento, né. Então tinha nesse tempo várias escolas filosóficas já em funcionamento, e essas aqui de grande vulto do período helenístico, né, grandes escolas dos epicureus e dos estoicos, tá? E tem mais, né? Vem mais pela frente. Então ele, Epícoro, né, se instalou em Atenas, mesmo sabendo que ia encontrar essas dificuldades, mas ele acreditava que tinha alguma coisa nova para dizer, né, diante da deturpação que aquelas escolas sofriam pelos seus seguidores. Aquelas escolas que ele está falando é o Liceu, né, do Aristóteles, e a Academia de Platão, tá? Bom, Epícoro escolheu um prédio, né, com um jardim para instalar a escola dele nos subúrbios de Atenas, e daí a escola foi denominada de Jardins, né, Jardim de Epícoro, e os seus seguidores, os filósofos do jardim, tá? Para Epícoro, toda a filosofia que não serve para alcançar a felicidade é inútil, né, porque aqui a filosofia estava ganhando aquele diferente das escolas do liceu e da academia, tá? Aqui já estava mais focado no bem-estar do homem, tá? No prazer do homem, na felicidade humana, tá? Tanto os epicureus quanto os estoicos. E então, para essa doutrina aqui, para essa corrente de pensamento, a filosofia se traduz num exercício que procura uma vida feliz, né? Um outro aspecto fundamental na filosofia deles é que o prazer ocupa um lugar central na sua doutrina, no seu pensamento, tá? Nas palavras do próprio Epícoro, né, quando nós dizemos que o prazer é a realização da felicidade, não estamos falando do prazer dos dissolutos ou dos libertinos. Ele se defende porque os outros os acusavam, né, de defender a libertinagem, né, de defender a dissolução, tá? Ele diz que não é isso. O prazer, a felicidade humana é fora desses, né? Explicar isso não era fácil, mas ele se defendia assim, tá? O prazer que ele se refere, então, que ele, segundo ele, né, diz respeito à tranquilidade, né, que ele chamou de ataraxia, que é uma palavra grega, né? É um apaziguamento, uma paz na alma. Então, o prazer que ele está falando não é um prazer carnal, humano, né, físico, mas um padrão, né, uma paz na alma, tá? Segundo eles, tá? O homem não deve ser perturbado por nada para essa doutrina, tá? Nem pelos deuses, nem por Deus, né, no caso aqui, nem pela morte, nem pela dor, muito menos pela opinião dos outros, tá? Então, para eles, a ataraxia significa pureza interior e saúde da alma, né? Pureza interior e saúde da alma, né? Essa é a base da filosofia dos epicureus, tá? Eles defendiam isso, né? Então, quando Paulo vem pregando, né, uma ligação pregando Jesus na cruz, que tinha, aí eles já logo eles se levantaram. Depois vocês lerem lá o texto, vocês vão ver que, né, chamaram ele até de paroleiro, né? E por aí vai, né? Por causa da doutrina deles, que era diferente do cristianismo, né? Obviamente ia dar esse choque aí. A terceira grande escola, né, de pensamento filosófico era o ceticismo, tá? O ceticismo ou ceticismos, né, surgiu com Pirro de Élida, tá? Também na cidade de Élida, né? Um oficial do Alexandre Magno, né? do grande conquistador Alexandre. Assim como Sócrates, né? Você lembra de Sócrates na outra aula? Ele também não escreveu nada, né? Esse Pirro.
tá? Mas os seguidores dele é que fizeram o nome dele, né? Escreveram um pensamento dele, né? Passaram para o papel, tá? Timon, e mais tarde o Sexto Empírico, né? O nome do sujeito era Sexto Empírico, século 2 e 3 depois de Cristo, tá? O Timon foi lá na mesma época, né? Depois, pouco tempo, né? Antes de Cristo, tá? Já o Sexto escreveu seus, né? Sobre ele já, né? Posteriormente, no século 2 da era cristã. O termo ceticismo, né, deriva da palavra grega skepsis, né, qual provém de um verbo, né, skeptomai, tá, que significa olhar atentamente, meditar, inquirir, interrogar, refletir. É isso mesmo que significa o cético, né? Hoje a palavra cético é muito utilizada, mas um pouquinho diferente desse projeto original, né, desse sentido original da palavra grega ceticismo, tá? Desse modo, o Pirro, né, e seus seguidores eram inquiridores, interrogadores, tá? Examinadores, meticulosos, né, duvidosos, duvida de tudo, tá? Daí se dizer que o cético é aquele que tanto examina e perscruta que nunca chega a uma conclusão, tá? Então, no dicionário, no nosso dicionário online, né, é um adjetivo, né, o cético é aquele que não acredita em nada, que tende a duvidar de tudo, uma pessoa descrente. Vocês veem que é um pouquinho diferente, porque lá não é uma pessoa só que não acredita, é uma pessoa que olha atentamente, que medita, que questiona, interroga, reflete, só nunca chega numa conclusão, porque aí ele já duvida da próxima, e duvida da próxima, e duvida da próxima, tá? Então, esse é o pensamento filosófico cético, tá? Que esse pensamento é a base de muitos pensamentos filosóficos, que é duvidar, que é questionar, que é isso aí, a base filosófica, diferente, muito diferente da base teológica, tá? Que tem respostas em Deus, né? A filosofia pergunta o que é a verdade, a teologia responde: Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade é a vida. A palavra de Deus é a verdade, ele responde o que a teologia responde, dá a resposta, e a filosofia só tem perguntas, né? Pergunta, tá? Bom, a filosofia medieval, tá? Da Idade Média ou cristã, tá? Segundo alguns historiadores, né, e estudiosos da filosofia medieval, esse é um período bastante complexo, né? Dificulta a elaboração de uma síntese do pensamento filosófico, porque ficou muito vasto, muito, né, não se acertavam com as ideias, então é difícil ter uma ideia ampla disso aí. Isso veio num período pós-Cristo, né, depois de Cristo. Todo aquele pensamento filosófico anterior tinha dado uma brecada ali com a diminuição do Império Grego, aí começou a subida da República de Roma. Não era o Império Romano, não. Começou com a República de Roma. Essa república se tornou o Império Romano, tá? E aí o pensamento filosófico ficou um pouco, né, atrasado, né, com relação às coisas que aconteceram. Aí veio o tempo de Cristo, e depois, e a gente vai estudar detalhadamente aqui, né, os que vieram depois, está ali para frente. Mas esse período medieval fala da Idade Média. A Idade Média, eu coloquei aí, essa não estava no livro, né, essa parte vermelha que eu acrescentei, tá? Vai do ano 476, assim, historicamente, tá? Até o ano 1453. O que aconteceu nessas datas aí para que seja o início e o fim da Idade Média? Bom, o ano 476 é a queda de Roma Ocidental, tá? Da cidade romana, né? Da cidade de Roma, tá? Então, em 476, essa cidade cai. Ficou lá a Igreja Católica, ficou o Vaticano, mas o Império Romano caiu, tá? O Império Romano do Ocidente.
E aí o imperador romano governava aqui, né, com a queda daqui, ele governava em Constantinopla, que é o Império Romano do Oriente, tá? Que é a cidade de Constantino, que é hoje Istambul, que fica na divisa da Ásia com a Europa, tá? E o ano 1453 é exatamente a queda, né, a invasão dos turcos otomanos que invadiram o Império Romano, a cidade, né, deles, né, de Constantinopla, e caiu o Império Romano totalmente em 1453. Então, esse período entre o Império Romano, a queda do Império Romano Ocidental e a queda do Império Romano Oriental é chamado na história de Idade Média, tá? Aconteceu muita coisa, né? E tem muitos preconceitos acerca desse período de 1000 anos aí, tá? Foi nesse período que surgiu o português, por exemplo, nossa língua portuguesa surgiu aí, tá? Nesse período aí. Bom, quais preconceitos? Né? O preconceito de conceber a Idade Média como um período de trevas, de obscuridade, né? De verdadeira estagnação intelectual é um preconceito, tá? Onde o pensamento em toda a sua forma era cerceado pela religião. Então é bem assim, apesar da ascensão da Igreja Católica, com o Império Romano caindo no Ocidente, a Igreja Católica se fortaleceu por falta de um governo, né, imperial, né? A Igreja Católica forte, com recursos, acabou crescendo estrondosamente, né, do lado ocidental. Aí também ela se rachou em duas, né? Ficou a Igreja Romana do Ocidente, continuou em Roma, na Itália, e a Igreja do Oriente, né? Com dois papas, inclusive, o Papa Ocidental, o Papa Oriental. Isso perdurou por muitos anos, tá? Mas a Igreja Ocidental cresceu assustadoramente, tá? Mas essa questão de ser cerceado pela religião não é bem a verdade, tá? Nós sabemos hoje que o período da Idade Média foi bastante fecundo, né, na investigação filosófica e também na teológica, né? Nós temos grandes avanços nesses assuntos aí, né, dessas duas áreas, tá? Claro que teve muito retrocesso, né, na cultura, tá? Desse período, devido a várias circunstâncias, tais como a desegregação do Império Romano, né? Ele caiu totalmente, né, por causa das invasões bárbaras, né? Os bárbaros se fortaleceram muito do lado da Alemanha, do lado da Inglaterra, né, da França, e eles se fortaleceram muito e invadiram cada vez mais as divisas, né, as fronteiras romanas, até destruir totalmente suas defesas. A escassez de livros, né? Nós estamos falando aqui de um período, né, onde não existia imprensa. A imprensa veio depois da Idade Média, né, no ano 1495, quando Gutenberg, o alemão, inventa a prensa, né, a chamada de prelo, tá? A prensa móvel, onde colocava os tipos móveis nela e fazia uma espécie de carimbo, né, e começou a fazer documentos em série. Mas isso depois da Idade Média. Nós estamos falando de um período que tem uma escassez de biblioteca, né, de livros. Os livros eram tudo manuscritos, né, e pouco acervo bibliográfico, né? Então havia uma dificuldade muito grande com relação a isso. Também materiais de escrita que eram degradáveis e tudo, tá? Tinha também muitas seitas religiosas no período, tá? Disseminando doutrinas estranhas e outras, né, nessa época. E o povo vivia uma vida mais agrícola, mais rural do que o urbano, né? A matriz econômica ainda não tinha chegado em tempo industrial, né? Aquelas coisas todas, tá? Além de todos esses fatores, ainda havia o problema das grandes epidemias, tá? Resultou isso aí, né, em uma queda, né, uma degradação muito grande, tá? Que a peste negra foi nessa época. Teve guerras, né? As guerras incessantes também, né? A retração da economia resultou num profundo sentimento de temor da morte.
Então, quando tem guerra, empobrece muito os países, né? Os países mais fortes investem muito na guerra, depois da guerra eles são enfraquecidos consideravelmente. Então, empobreceu muita gente, e isso causou muitos problemas, tá? Além das grandes pestes, né? Dos grandes problemas de saúde pública, né? Ainda tinha o problema das guerras e o outro problema associado, que era das seitas, né? Mesmo assim, não podemos ignorar, né, as realizações culturais acontecidas nesse período. Isso foi preparação, né? Daí teve depois chamado na época do Iluminismo, né, que vem depois da Idade Média. Mas tudo o que aconteceu no Iluminismo já vinha sendo preparado desde a Idade Média. Então, aquela grande revolução depois da queda da França, né, da Revolução Francesa, aí houve uma série de mudanças, aí aumentou ali na área da música, das artes, e todas as artes, e todas as áreas, e também na filosofia deu uma guinada, tá? Como a gente vai ver mais na frente. Nesse período, o esforço, né, antes um pouquinho da Idade Média, dos apologistas, né, muitos eram filósofos antes de se converter, muitos apologistas, tá? Dirige-se no sentido de tecer, a partir desses pontos de contato, né, da filosofia, um pensamento que acomodasse o cristianismo e a tradição filosófica que estava muito forte, né, a fé e a razão. E depois do tempo de Cristo, né, ali com 300 anos mais ou menos, né, 320 e pouco, o Império Romano assume, né, no tempo de Constantino, né, que o cristianismo deveria parar de ser perseguido, e se aliou à igreja. Isso trouxe um prejuízo muito grande para a igreja, porque também o paganismo, o império, o poder começou a dar pitaco no meio da igreja. A igreja se enfraqueceu teologicamente, começou a tomar atitudes, né? Essa questão hierárquica dentro da igreja também, hoje, né? Isso vem desde lá do Império Romano, né? Não tinha, né, biblicamente, essa questão hierárquica de um ser maior que o outro ser maior que o outro, né? Consagra ele a um cargo, e esse aí depois a outro cargo vai ascendendo. Isso causou muito problema para a igreja, tem causado muito problema, né? Isso foi herança do Império Romano lá, né? Lá o Império Romano começou a sugerir obreiros e tudo, e aí as pessoas com mais status, aí passou a ficar chique ser evangélico, como é nos nossos dias, né? Brincando, evangélico, mas, né, ser cristão passou a ser muito desejado. E aí até pessoas que não eram crentes queriam ficar crente, queriam um cargo na igreja, e aí acabou diminuindo o poderio teológico, né? O pensamento teológico, enquanto que o pensamento filosófico estava em plena ascensão, tá? Então esses homens, né, apologistas, né, daquela época se esforçaram, ao invés deles pregar uma teologia baseada biblicamente, né, na convicção deles, não, eles queriam acomodar o cristianismo com a tradição filosófica, tá? E ao mesmo tempo vários filósofos também passaram a se interessar por elementos bíblicos e começaram a colocar isso no seu pensamento. Então essa mistura da filosofia com a teologia não foi muito boa para a igreja e nem para a filosofia, ninguém ganhou com isso, tá? Mas sendo o cristianismo essencialmente uma religião baseada na revelação de Deus presente nas escrituras, e a filosofia é baseada essencialmente na razão, na gnose, na razão, no pensamento humano, podemos assim falar então de uma filosofia cristã? Eis a grande dúvida aí, né? Segundo Etienne Gilson, filosofia cristã é toda filosofia que, embora distinga formalmente, né, as duas ordens, considera a revelação, as duas ordens, a revelação e a razão, tá?
considera a revelação cristã uma auxiliar indispensável da razão. Então ele aqui acabou fazendo uma acomodação, tá vendo? Onde a revelação passou a ser auxiliar da razão e não o contrário. Desse modo, uma filosofia verdadeira para o Etienne, né, verdadeiramente cristã, jamais irá de encontro às verdades da fé, tá? Então tinha que ter a razão, mas com base na fé, tá? Uma filosofia cristã deve originar-se de uma influência consciente da fé cristã, de forma que essa fé determine, né, a atitude cognoscitiva do filósofo cristão, tá? Em teoria, em tese é isso, mas na prática não era bem isso que acontecia, tá? Bom, aí dentro antes desse período um pouquinho, desse período da Idade Média, nós temos o período da patrística. Patrística é o pensamento, é o período do pensamento cristão que se segue logo em seguida ao Novo Testamento, a época do Novo Testamento. Então é considerado depois do ano 100 da era cristã, depois de Cristo. Por quê? Porque nós temos a época de Cristo, depois temos os apóstolos que ainda continuaram, e o último apóstolo, João, 90 e poucos aí, depois de Cristo. Então, depois do ano 100, começa essa era patrística. Patrística é por causa dos pais da igreja, tá? Então é por isso que é chamado patrística, tá? E vai até o começo da escolástica, que é outra fase, né, do pensamento aqui. Então nós estamos falando de teologia cristã, já estamos moldando a filosofia e a teologia aqui, começamos a encontrar essas duas vertentes, tá? Então nós estamos falando aqui do século II ou do século III, né, a partir do ano 100, tá? Da era cristã. O termo patrística, como eu comecei a falar, vem do fato deles representar o pensamento dos padres da igreja. Não são os padres católicos, são os padres, padre é pai, tá? Os pais da igreja, tá? Em que foram os primeiros construtores, né, ou mestres dessa doutrina cristã. Então, a patrística pode, por sua vez, ser dividida em 3 períodos, tá? A patrística, depois a escolástica também vai ter outra divisão, tá? Que é antes de Agostinho. Então Agostinho é a base da patrística, dos pais da igreja, tá? Nós temos alguns personagens que vêm antes de Agostinho, vem o tempo de Agostinho e depois de Agostinho, tá? Então a patrística é dividida nesses três períodos. Então de que nós estamos falando? Da filosofia humana? Não, da filosofia cristã. Então isso aqui são os pais da igreja, são homens cristãos que foram filósofos ou de alguma forma, né, utilizaram da filosofia aqui. Então o pensamento cristão junto com o pensamento filosófico aqui, coadunando aqui, né, coabitando. Bom, a patrística, né, a patrística pré-agostiniano, antes de Agostinho, tá, é do século II, cuja característica principal é a defesa da fé. Nós chamamos de apologética, nós estudamos isso também, né? Contra o paganismo, contra o hebraísmo, o judaísmo, né? Como queira, contra as heresias internas, né? E tantas outras coisas que surgiram na época. Os padres, ou pai da igreja, desse período, são divididos em 3 grupos, tá? Os chamados pais apostólicos, os pais apologistas e os controversistas, tá? Os primeiros e os últimos, né, têm uma importância maior para a teologia, enquanto que os segundos, os apologistas, têm um interesse para a filosofia, porque a apologia deles, a defesa da fé deles, era se defender contra o pensamento filosófico nocivo, né, que permeava ali naquela época, tá? Então os patrísticos apologistas, né, tiveram uma importância muito grande na defesa da fé nesse tempo difícil aí para a igreja, tá? Então os pais apologistas ou apologetas foram os pensadores cristãos do fim do século II e são assim chamados porque as suas obras são verdadeiras apologias. Apologia é defesa, tá? Defesa da fé
cristã, tá? Diante da filosofia pagã, tá? A filosofia pagã então começou a entrar em choque com a teologia, e aí os apologistas começaram nas suas defesas. O que mais se destacou entre os apologistas, né, foi o cristão, né, desses primeiros aí, foi o Justino Mártir. Ele é autor de 2 apologias, né, da obra Diálogo, né, com Trifon. Este, né, o Justino, em sua busca pela verdade, peregrinou desde a filosofia de Platão até encontrar a Cristo. Então ele foi filósofo também, depois, antes de ser um cristão, depois ele estudou isso até encontrar a verdade, né? Ele investigou, procurou a verdade e encontrou, né? Que encontrou em Jesus, tá? Ele foi martirizado em Roma por volta dos anos 163, 167, tá? Justino ensinava que a revelação cristã era o ponto culminante de uma revelação mais ampla, né? Captada pelos filósofos, né? A seu modo, porém parcialmente. Então, ele falava que os filósofos, né, tinha uma coisa lá que eles captavam em pequena escala, né, mas que a revelação era isso aí ampliado e muito, né. Segundo ele, toda a verdade vem do verbo, tá, o logos, né, o verbo, o logos, a palavra logos, tá, que estaria disseminado pelo mundo, né. O verbo, o próprio Evangelho de João cita que, né, do princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, é o logos, tá? Esse logos aí é o verbo divino, tá? Na verdade, o logos para eles lá, para os pagãos, era o verbo, a palavra simplesmente, né? Para nós Cristo é a palavra, é a verdade, é o caminho, é a vida. Então o logos total aparece em Cristo, né? Segundo Justino. Ao passo que aqueles filósofos lá, eles possuíam apenas germinalmente ou apenas em parte, tá? Outro importante apologista cristão foi o Clemente de Alexandria, já do lado africano, né, no Egito, que foi responsável por introduzir uma série de termos gregos filosóficos na linguagem cristã. Lembrando que lá no Egito, né, na cidade de Alexandria, é onde se construiu a maior biblioteca, onde tinha mais recursos para estudos e tudo, né? Naquele tempo não tinha universidade ainda, a gente vai chegar lá, tá? Eram bibliotecas, onde tinham os livros, então lá em Alexandria era um ponto culminante disso, tá? Então, uma série, esse Clemente de Alexandria, né, ele foi responsável por introduzir uma série de termos gregos, né, filosóficos, né, conhecimento, né, para que ele indicava ali, como a gnose, por exemplo, que indicava a perfeição cristã. A gnose, já falei para vocês, é a inteligência, né, o saber humano, tá? Ele fazia distinção entre 3 tipos de homens, tá? O pagão, para ele, né, para o Justino de Alexandria, tá? O pagão, o cristão e o gnóstico. Gnose é o saber, é a inteligência. Veja o que ele vai falar aí, tá? Bom, com isso Clemente pensava em superar o grave perigo do gnosticismo, que o gnosticismo é uma corrente de pensamento filosófico onde é racional, onde dá ênfase à razão. Aqui já o Clemente tenta usar a gnose para um outro lado, tá? Então, já que essa gnose oferecia um perigo muito grande para a fé, né, através do gnosticismo, né, ele dizia que o cristão, né, o homem, aliás, ele tinha um homem pagão, tinha um homem cristão e tinha um gnóstico. Mas que ele distinguia o gnóstico, né, do pagão, né, e como o gnóstico cristão. Como é que ele fazia isso? Tá? O Boehner, né, explica isso aí. Para diferenciá-los, Clemente se utiliza da figura paulina do ramo da oliveira brava. Não sei se, né, esse pensamento dele é muito furado. Vou explicar para vocês, né, em Romanos isso aí, tá? O filósofo é comparável a uma oliveira brava, tá?
apesar do alimento abundante que vem do solo, que permanece estéril, né? Ele é uma oliveira brava, que ela não produz o fruto, tá? Mas quando o jardineiro vem e enxerta um ramo de oliveira, né, de boa qualidade, a totalidade do alimento é absorvido, passa ao ramo enxertado, que transforma ele em frutos saborosos, tá? Semelhante efeito produz a fé quando enxertada no pensamento de algum filósofo. Então, quer dizer que está lá um pagão, um filósofo, e que se você coloca a fé nele, ele vai fazer que nem a oliveira e ele vai produzir frutos, né? O problema é que ele diz, né, que os traços característicos do gnóstico é de um verdadeiro sábio. O gnóstico, então, seria um cristão sábio. Então, está dizendo que tem um pagão, tem um cristão comum e tem um gnóstico. O gnóstico é o filósofo que recebe a palavra, então ele tem um pensamento superior. Essa é a defesa do Clemente de Alexandria, tá? Vejam bem onde as coisas vão parar, tá? E que esse sábio agora, né, se manifesta de uma vida verdadeira, de piedade, de paciência, de temperança, de fé e também de caridade, né, de amor, né, um amor cristão, né, é colocado aqui também nesse ponto. Bom, nesse período também a patrística, né, alcança o seu apogeu, tendo como pensador principal o Agostinho, né, ou melhor dizendo, o Santo Agostinho ou Aurélio Agostinho, tá? Agora, nesse tempo aqui, é o tempo da patrística agostiniana, tá? Então nós temos os pré-Agostinho e agostiniano, né? No século IV da Igreja Cristã, ela deixa de ser perseguida pelo Império, alcança paz e liberdade de expressão, né, a favor do Império. Tudo isso foi possível quando, em 313, o imperador Constantino, pelo Edito de Milão, concede aos cristãos a liberdade de culto. A partir daí, a Igreja de Roma se torna o centro formal da cristandade. E aí chegamos ao tempo de Agostinho, tá? Então, da Igreja perseguida, que é essa aí do tempo dos patrísticos, aí para trás, né? Dos pais da Igreja, agora nós temos um período de aparente paz. Não sei se eu posso dizer que é um período de paz, porque isso não foi muito bom para a Igreja, tá? Então, nesse tempo agostiniano, aconteceu algumas coisas. Ele nasceu, o Agostinho nasceu em Tagaste, né, na Numídia, e no ano 354. Ele faleceu no ano 430, né, na cidade de Hipona, onde ele era bispo, né, onde ele era o reitor ali, tá? Ele era filho de pai pagão e de mãe cristã, que a mãe dele exerceu muita influência religiosa na vida dele, tá? E podemos traçar então o itinerário da vida intelectual dele, né? Porque ele mesmo deixou uma autobiografia, né, muito interessante, né? A sua obra se chama Confissões, tá? Essa autobiografia que ele fez. Bom, conforme relatou, né, ele relatou que ele teria frequentado a escola de Madalgo, tá? E após passar um período de ociosidade, né, na sua casa devido a restrições financeiras, o Agostinho foi estudar na cidade de Cartago no ano 370. Cartago era uma cidade grande, tá? E do lado africano, tá? Ali ele se dedica ao estudo da retórica, tá? E foi assim, seguindo o programa do curso, Agostinho se depara com o livro de Cícero. Esse livro de Cícero mudou a vida de Agostinho, tá? O título do livro era Hortênsios. Consistia numa exortação ao amor à sabedoria, tá? O livro é uma exortação de amor à sabedoria. Aí o seu interesse pela filosofia do Agostinho, né, se tornou então crescente, se envereda pelo caminho da busca pela verdade, porque esse era
era o grande pensamento filosófico da época. Lembrando que Agostinho, antes de se tornar cristão, ele passou por várias correntes, tá? Primeiro filosofia, aí entrou em seitas e teve uma série de coisas lá. Nessa busca aí, ele se depara com o problema do mal, tá? Da existência do mal. Esse também é um grande problema teológico que nós temos até os dias de hoje, tá? Apesar que não se discute, eu gosto de ver a polêmica subindo, mas pelo menos tem discussão, tem, né? Mas como fica tudo bem assim, né? O problema da existência do mal foi um fator importante na vida de Agostinho, tá? Então, ele não foi capaz de encontrar a resposta satisfatória nas escrituras, porque ele não era cristão também. Então ele é atraído pela seita dos maniqueus, lembrando que os filósofos tudo estudam Bíblia até hoje, tá? Se conversar com os filósofos brasileiros aí que estão em voga, vocês vão ver que eles também, a maioria deles também são teólogos racionais, racionalistas, tá? Então eles estudam Bíblia, como Agostinho aqui estava estudando, porque em Alexandria tinha uma versão da Bíblia em grego. Isso ajudou muito os cristãos, mas ajudou muito os filósofos também, porque o Velho Testamento era todo em hebraico. Como ninguém ali sabia hebraico, os filósofos gregos teriam dificuldade, mas antes de Cristo, né, o Ptolomeu mandou traduzir, trouxe lá de Israel os sábios, né, e financiou e patrocinou a expedição para criar uma Bíblia em grego, né, aquele mesmo livro traduzido para o grego, para a sua biblioteca, né, a biblioteca que eu falei para vocês, que era o grande centro de estudos. Então ele queria que Alexandria fosse o maior centro de estudos do planeta, né? E então ele tinha que ter lá, ele foi orientado a ter a Bíblia dos Hebreus. E claro que todo mundo procurava na Bíblia, né, as respostas, tá? O maniqueu, aí ele achou, foi atraído pelos maniqueus, né, a seita dos maniqueus. O maniqueísmo era uma seita mística, tá? De índole dualista, tá? Fundada pelo profeta maniqueísmo, tá? Que isso veio depois de Cristo, depois da era dos apóstolos, tá? Lá do 205 ao 274, que fundiu elementos persas, cristãos, budistas numa nova religião, tá? Os maniqueus, tá? Mani afirmava que o mundo visível era resultado de um eterno conflito entre dois princípios fundamentais, que é o bem e o mal. Dizia que o bem e o mal têm que conviver junto. Até hoje esses elementos aí de nova era, tem o yin e yang, né? O bem e o mal, o preto e o branco, né? A luz e as trevas, o pesado e o leve, o dualismo, tá? Essa seita aí é permeada pelo dualismo, e ele foi para o lado desse dualismo, o Agostinho, tá? Segundo os ensinamentos maniqueístas, o homem só pode se libertar dessas divisões dualistas, né, por meio da gnose e do ritual, tá? Então ele foi, o Agostinho, adepto dessa seita por quase uma década, por quase 10 anos, tá? Mas depois de examinar mais detalhadamente, vocês sabem que todas as seitas, né, elas oferecem um fundo de verdade, mas ali aqui ela vai cair em contradição, né? Então ele entendeu, né, ele abandona o maniqueísmo e abraça a filosofia neoplatônica, porque segundo ele confessa, encontrou várias, né, na obra dele da autobiografia, várias inconsistências teóricas naquela seita. Ele era muito inteligente e não aceitava que a coisa fosse feita, né, mais ou menos, né? Bom, daí na página 53 do seu material, né, a partir da leitura de certos tratados neoplatônicos, né, do Platão, tá? Agostinho se convence de que o mal não é algo positivo, mas antes uma privação do bem. Esse encontro com o platonismo foi decisivo na trajetória dele para o cristianismo, tá? Realmente o platonismo forneceu a Agostinho um rico repertório de ideias e argumentos que ele usaria para articular a concepção cristã de Deus. Tá aqui o próprio Agostinho
articulou isso, né, enquanto reitor da universidade, da catedral ainda, né, a universidade veio depois, né, de Hipona, tá? Então a conversão dele, de Agostinho, à fé cristã se deu a partir do seu encontro com o bispo Ambrósio, né, Santo Ambrósio de Milão, né, Milão na Itália, tá? Os sermões de Ambrósio deram a Agostinho condições, está vendo a importância da pessoa ver com outros olhos, né, de não só ele ler ali, mas ele perceber o que o outro está explicando, tá? Então isso deu a Agostinho, a pregação de Ambrósio, tá? A condição dele ler a Escritura a partir de um nível mais sofisticado do que ele tinha até então, porque ele só lia com as suas com o seu pré-julgamento, com o seu pré-conceito que ele tinha já implantado pelos próprios filósofos e pelas seitas que ele tinha experimentado. Teve mais, aqui está resumido, tá? Os sermões de Ambrósio fizeram com que Agostinho percebesse que o cristianismo era uma fé profunda, era uma fé erudita, né? Quando ele percebeu a fé, aí isso mudou a vida dele, tá? Depois de convertido, Agostinho deixa Milão, volta para Tagaste, tá? Para se dedicar inteiramente ao estudo das Escrituras, agora com outra perspectiva, né? Da teologia, na redação de suas obras também, ele foi colocando esses elementos aí já cristãos, né? Dentre as suas obras filosóficas se destacam, né, Contra os Acadêmicos, Da Vida Beata, os Solilóquios, sobre a imortalidade da alma e sobre o mestre e da natureza do bem. Esses são os livros, né? Tem muitos livros dele, né? Vemos assim uma verdadeira apropriação da concepção platônica, né, da ideia de Platão, do inatismo das ideias pela fé cristã de Agostinho. Então, Platão forneceu para ele as bases para que a teologia dele fosse fundamentada na Escritura e com um pensamento interessante, né? Então, a filosofia ela contribui para isso, tá? Apesar dela ser perigosa na sua concepção quando ela é levada para o racionalismo, sem a fé, mas quando junta com a fé fica parecendo, né, o que Anselmo falava, né, que a pessoa acaba, se ele tem um conhecimento filosófico, a teologia vai dar a ele uma posição um pouco diferenciada, tá? Que ele dava até nome para ela, né, que era o gnóstico, tá? Então, ele substitui desse modo a teoria da reminiscência pela teoria da iluminação, tá? Assim como os objetos exteriores só podem ser vistos quando forem iluminados pela luz do sol, também as verdades da sabedoria precisariam ser iluminadas pela luz divina para se tornar inteligíveis, para ser compreensíveis, tá? Essa iluminação divina, no entanto, não dispensa o intelecto humano. Ela tem apenas a função de tornar o intelecto capaz de pensar corretamente. Ela dá uma ajuda nisso, né? Segundo Agostinho, tá? Desse modo, a teoria agostiniana, né, todo conhecimento verdadeiro, resulta de um processo de iluminação divina que possibilita ao homem compreender as ideias eternas. E já entra a concepção de Deus, que Deus é que dá e não o intelecto, tá? Então ele faz uma releitura do pensamento filosófico da época, juntando isso com a teologia. Tem algumas coisas que eu tenho algumas restrições, né? Porque também ele não tinha o material investigativo que nós temos hoje, né? Eu compreendo isso, mas ficou muito bom, né, a defesa de Agostinho aí, tá? Bom, depois vem a patrística pós-Agostinho, né? Então temos pré-Agostinho, né? Temos no tempo de Agostinho e depois pós, né? O pensamento agostiniano então é considerado o auge da patrística, né, dos pais da igreja, sendo que depois dele acontece um decaimento de toda a cultura, que já estamos indo para a Idade Média, né? Porém, o pensamento de Agostinho irá dominar um longo tempo, né? Em torno de 1000 anos, até o surgimento do pensamento de Tomás de Aquino, que já vai lá para a escolástica, que é uma outra época, tá?
Nesse ínterim, vemos florescer um dos maiores representantes da filosofia ocidental, tá? No fim da era patrística, o Boécio, tá? Isso pós Agostinho, antes do tempo de Tomás de Aquino, tá? O Boécio, considerado por alguns historiadores de filosofia como o último dos pensadores patrísticos, né? E por outros como o primeiro dos escolásticos, né? Os escolásticos já é do tempo de Tomás de Aquino. Colocamos ele aqui no tempo anterior de Agostinho, tá? Foi um exímio tradutor e intérprete das obras de Aristóteles, tá? Ele pode ser considerado como um verdadeiro mediador entre a Antiguidade e a Idade Média, por isso é chamado de o último romano e o primeiro escolástico, né? Porque ele era romano, na cidade de Roma, então ele tinha que traduzir o material de Aristóteles do grego para o latim, porque o latim era a língua do Império Romano, tá? Bom, Anísio Severino Boécio, né, que era o nome dele, nasceu na cidade de Roma, tá? Anísio Manílio Severino Boécio, é um nome bem grande, né? Na cidade de Roma, onde fez os seus primeiros estudos. Depois ele estudou em Atenas, que era, claro, a centro, né, cultural grego, tá? E filosófico, onde completou a sua formação literária, filosófica e científica, os seus estudos, tá? Ele iniciou em Roma, né? Recebeu também uma formação cristã e chegou a professar o cristianismo, né? Dizer que era crente e aceitar Cristo como seu Salvador, tá? Por isso que ele consta aqui na nossa listinha dos filósofos patrísticos. Seu livro chegou a fazer parte de quase todas as bibliotecas medievais e veja, nela o Boécio desenvolve um diálogo entre ele e a filosofia. Ele pega, ele cria um diálogo, né, fictício entre ele e a filosofia. A filosofia, ele estava preso nessa época, foi considerado injustamente lá como um perigo para o rei e tal, e foi preso, tá? E então ele criou, quando ele estava preso, que ele criou esse diálogo, ele escreveu esse livro aí, tá? E esse livro era um diálogo entre ele e a filosofia, onde a filosofia vinha consolá-lo acerca dos seus infortúnios, né? Inclusive as injustiças que ele sofreu. A obra está subdividida em 5 livros, né? Ou 5 capítulos, né? Onde o primeiro, o autor traz à cena a figura alegórica, né, da filosofia, onde expõe os seus infortúnios, né? No segundo livro, a filosofia reconforta o Boécio, tá? Lembrando-lhe que não é nos bens exteriores e nem na vida presente que ele encontra a felicidade. No terceiro livro, a filosofia faz Boécio ver que a felicidade só pode ser encontrada em Deus. Olha só. No quarto livro, ele trata da providência divina, né, Deus, né, do livramento de Deus. No quinto e último livro, ele aborda o problema da conciliação da providência divina com o livre-arbítrio humano, que é outro problema, né? Nós já vimos o problema do mal lá, agora temos esse outro grande problema aqui, filosófico, teológico, para resolver, ou para discutir, vamos dizer assim. Resolver, acho que não vai chegar num consenso, não. Os nossos colegas teólogos, né, isso dá guerra aí de informação, né? Bom, para Boécio, a filosofia pode ser considerada também como a busca de Deus. Então, você estudar o pensamento humano, a filosofia é amor ao pensamento humano, é você buscar Deus na essência, assim Boécio acreditava. E Deus é considerado pelo filósofo, né, como o sumo bem e o princípio de todas as coisas, tá? Esse filósofo aí acreditava assim. Bom, aí chegamos no período da escolástica, aquela outra que eu falei, né, que tem a patrística, que é do Agostinho. Agora chegamos na escolástica, né? Bom, a escolástica começa no século IX, né? Vai até o século XVI, a 1000 anos de distância lá dos patrísticos, tá? Ela representa o último período da filosofia cristã, tá? Ela recebe a designação aí de escolástica pelo fato de
da filosofia da época ser ensinada nas escolas, pelos mestres chamados escolásticos, tá? As escolas na época, nessa época aí entra o período do Iluminismo, Carlos Magno, grandes desenvolvimentos. O mundo estava em transformação aí, tá? E muito grandes, né? Então ele tinha 3 tipos de escolas, e aqui estão os precursores das universidades, tá? As chamadas escolas monacais, tá? Que eram anexas a uma abadia, né? Um monastério, uma coisa assim, tá? Um lugar de reclusão, de meditação e tudo. As escolas eram anexadas a isso e inclusive preparavam os seus monges, né? As escolas episcopais, que eram anexas à catedral. A catedral já era o local de culto para as outras pessoas, não era lugar de, né, de ensino, de escola teológica, tá? E as escolas palatinas, que eram anexas aos palácios e à corte real, que foram as que se desenvolveram mais, é óbvio, porque tinha recurso do governo no meio e tal, tá? Bom, as instruções dessas escolas estavam divididas em 3 graus, né, conforme a elaboração de Alcuino de York, né, no ano 730 a 804, quem Carlos Magno confiou a direção das escolas palatinas, né? Então o Carlos Magno, que era um rei, uma espécie de imperador, porque ali eram os francos, né, da França, eram os alemães, era uma série de países ali, né, e o Carlos Magno era o governante, né? E ele deu a esse Alcuino a função de dirigir as escolas palatinas, as escolas anexas aos palácios. Primeira instrução focalizava a leitura, a escrita, noção de latim vulgar, e compreensão sumária da Bíblia e dos textos litúrgicos. Por que latim? Porque era a língua do Império Romano, que já tinha decaído aí, já estava, né, já tinha caído o do Oriente, o do Ocidente caiu nessa época, ou o contrário, né? Do Ocidente já tinha caído, do Oriente caiu, né, no final da Idade Média, tá? Bom, e então essas escolas aí, elas tinham uma função de levar os textos bíblicos, né, e o latim e a compreensão, né? Num segundo momento tinha estudo das 7 artes liberais, né, que é o trivium, né, gramática, retórica e dialética, tá? Isso era ensinado nas escolas, né? Por que acabaram com isso, né? O quadrivium, que aí entra aritmética, geometria, astronomia, música, tá? E por fim se alcançava, a música era ensinada nas escolas, se alcançava o grau de estudo aprofundados das escrituras sagradas. Então as escolas médias para cima foram desenvolvidas, né? Então aqui até o ensino médio, vamos dizer assim, ensinava a gramática, a dialética, a retórica, né? Antes lá era o básico, né? Era o fundamental, vamos dizer, mas depois no médio ensinava gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia, não astrologia, astronomia e música, tá? E no nível superior, teologia, Bíblia, tá? Então as primeiras universidades foram criadas para ensinar teologia, historicamente, tá? As universidades propriamente ditas só vão surgir a partir do século XIII, mas aquelas escolas lá já eram precursoras dessas universidades. Então a universidade medieval era dividida em 2 faculdades. Até hoje as universidades são divididas em faculdades porque começou assim, naquela época, tá? A faculdade de artes liberais, tinha que ter aquelas artes liberais que eu já citei ali atrás, e a faculdade de teologia. Então ela já era dividida aí num nível mais avançado, se estudava teologia e as artes liberais, tá? Então as primeiras faculdades foram criadas, as primeiras universidades foram criadas para ensinar teologia, ensinar a Bíblia. Então a primeira era propedêutica era introdutória, a de artes liberais e tudo era a base, era considerada a base de toda a instrução. Por isso que a teologia vinha depois, tá? Ela se dedicava profundamente ao estudo da Bíblia, né?
onde não temos mais nas escolas, e nem os nossos seminários, né, não conseguem sobreviver, e custos altos e dificuldades. Eu defendo e trabalho, né, incansavelmente para que isso mude, né? Nós tenhamos estudos teológicos e discussão bíblica cada vez mais, né? Porque as outras matérias crescem, e a teologia, que começou forte porque a filosofia acabou tendo que se render a ela, né? E ela acabou trazendo essas universidades, e o crescimento, né, o desenvolvimento na palavra foi muito grande. Então, foi justamente a partir dessas instituições que a cultura medieval floresceu, e aí houve mudança no mundo, porque onde tem a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Assim como a patrística, né, a escolástica, que é esse período agora, também é dividida em 3 períodos, né? A pré-tomista, que é Tomás de Aquino, tá? Antes de Tomás, no período de Tomás, que é o precursor da escolástica, na patrística é o Agostinho, na escolástica é o Tomás de Aquino, tá? Nesse período da filosofia medieval, o pensador central aí é Tomás de Aquino. Então temos antes dele, durante ele e depois dele, do mesmo jeito que temos na patrística lá atrás, tá? O período pré-tomista, nesse período da filosofia escolástica, que vai do século IX ao XIII, se destaca alguns nomes importantes, né, na filosofia medieval, como Scotus Erigema, Santo Anselmo, né, e Pedro Abelardo, tá? O John Scotus Erigema, que é o Erigema, né, mais conhecido, é considerado o primeiro filósofo do período escolástico. Ele foi um grande tradutor e também um exímio escritor, né? A tradução tinha uma importância muito grande porque levava o conhecimento a mais pessoas, né? E deixou uma obra memorável, né, intitulada Da Divisão da Natureza, dividida em 5 livros ou 5 tomos, né? A mesma obra, mas em 5 livros ou 5 tomos ou 5 capítulos. Ele foi bastante influenciado pelo chamado Pseudo Dionísio, tá? Que ele se acreditava ser o juiz do Areópago, né? Onde o apóstolo pregou, tá? Para o Pseudo Dionísio, o conhecimento de Deus começa com um caminho positivo, ou seja, a teologia afirmativa, e termina com um caminho negativo, que é a teologia negativa, para esse pseudo aí, tá? Que consiste em negar Deus e as perfeições das criaturas. Começa aceitando, depois negando, né? Uma coisa absurda. Isso no Areópago lá, né? O Areopagita, lembra lá do texto bíblico? No entanto, para além de todo esse modo humano de conhecer a Deus, está a terceira teologia, que ultrapassa a afirmação e a negação. Então, no entanto, para além de todo esse modo humano de conhecer Deus, tem uma terceira teologia, que ultrapassa a afirmação e a negação, né? É o que o Erigema afirmava, tá? Deus é supra-ser, acima, substância, supra-bondade, supra-vida, tá? Ou seja, Deus é muito mais do que todas essas categorizações humanas, né? Para se aproximar de Deus, né? Para se aproximar do que Deus é, né? Devemos superar a teologia afirmativa e a negativa e chegar a uma superlativa, né? Então, Deus é muito mais do que todas essas categorias humanas que se criam, que no caso Dionísio criou lá, né? E aqui estava o Erigema defendendo isso, né? Outro filósofo que se destacou na época da escolástica pré-tomista foi o Anselmo de Cantuária. Interessante esse, né? Considerado o pai da escolástica, né? Um dos primeiros, né? Anselmo viveu no ano 1033 a 1109, nasceu em Aosta, próximo da fronteira com a Suíça, abraçou a vida monástica, né? No mosteiro beneditino de Bec, na Normandia. Tá, e foi durante o seu período que ele passou em Bec que ele desenvolveu o seu pensamento filosófico cristão. Tá? Em 1073 ele se torna um abade do mesmo mosteiro e em 1093 ele é nomeado o arcebispo de Cantuária. Tá? Anselmo escreveu várias obras, a mais importante, né, a Monologion e Proslogion. Tá? Monologion e a outra Proslogion. Na Monologion, ele desenvolve alguns argumentos a posteriori, né, para provar racionalmente, inteligentemente,
independentemente das Escrituras, a existência de Deus. Então, nessa obra, ele desenvolve argumentos para provar a existência de Deus. Tá? No Proslogion, ele desenvolve, né, o que veio a ser conhecido como argumento ontológico, até hoje, né, a favor da existência de Deus. É precisamente com Anselmo, né, que nasce a teologia centrada no instrumento da razão, né, a teologia chamada de teologia racional. Tá? Ela foi ele foi um dos principais instrumentos no desenvolvimento da teologia e filosofia escolástica. Tá? Mas, segundo estudiosos, ele teria sido principalmente um teólogo, né, mais do que um filósofo. Essa sua atitude intelectual corresponde ao espírito da época, né? Não busco compreender para crer, mas eu creio para compreender. Efetivamente eu creio, porque se eu não cresce, eu não conseguiria compreender. Então, a compreensão vem do crer. Tá? Então, Anselmo de Cantuária ensinava isso, pregava isso. Tá? Bom, na próxima aula nós vamos falar de Tomás de Aquino, né? E continuar aqui na escolástica e dar o nosso andamento. Deus abençoe a todos. Terminamos por aqui.